Queridos, boa noite, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Irmãos, nesta oportunidade, nós vamos falar sobre o nascimento virginal de Jesus Cristo à luz do Evangelho de João. Nós já fizemos outros vídeos falando sobre o nascimento virginal de Jesus Cristo, que é comprovado no Evangelho de Mateus. Isso está muito claro, ok? Mas eu já vi alguns youtubistas, alguns tidos por mestres, que dizem que apenas Mateus defende o nascimento virginal de Jesus Cristo. E aí ele prossegue, dizendo que o nascimento virginal de Jesus Cristo não era conhecido de Lucas, não era conhecido do apóstolo Paulo, e assim por diante, não era conhecido dos outros escritores do Novo Testamento. Pois bem, eu reagi a esta tese com vários vídeos. Eu já fiz um vídeo mostrando, obviamente, que o nascimento virginal de Cristo era conhecido, o que todos concordam, do Evangelho de Mateus, e fiz um vídeo também mostrando que o nascimento virginal de Jesus Cristo ele era conhecido de Lucas, o qual este determinado, vamos dizer, mestre, disse que Lucas não defendia. Eu mostrei esse vídeo, fiz um vídeo mostrando que Lucas defendia o nascimento virginal de Jesus Cristo, e também fez um vídeo, se não me falha a memória, mostrando que também Marcos defendia o nascimento virginal de Jesus Cristo. Lembro também que fiz um outro vídeo mostrando claramente que Paulo conhecia o nascimento virginal de Jesus Cristo e defendia o nascimento virginal de Jesus Cristo. É claro que em Mateus e em Lucas está muito claro a narrativa do nascimento virginal de Jesus Cristo, bem como a narrativa de que Jesus foi batizado, ou melhor, foi gerado pelo Espírito Santo. Isso está muito claro em Mateus e em Lucas. Isso não está claro em Marcos, isso não está claro nas cartas do apóstolo Paulo, e aí exige um esforço maior da nossa parte, um raciocínio, mas um raciocínio lógico, à base das Escrituras, que feito este raciocínio, feito uma leitura cuidadosa, dá para se provar, se demonstrar, a partir de um exame cuidadoso das Escrituras Sagradas, que Marcos e Paulo, eles também conheciam e defendiam o nascimento virginal de Jesus Cristo. Pois bem, agora chegou a vez de nós analisarmos esta questão no Evangelho de João. Será que João, ele defendia a doutrina do nascimento virginal de Jesus Cristo? Será que João conhecia essa versão do nascimento virginal de Jesus Cristo? E se ele conhecia, ele defendia ou ele negava? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro, você é muito bem-vindo a este canal, ok? Então juntos vamos agora analisar esta questão sobre o nascimento virginal de Jesus Cristo à luz do Evangelho de João. Bom, aproveitando aqui o gancho, apenas quero lhe dizer que eu já vi, como eu já falei, vejo no YouTube pseudos, vamos dizer, mestres, inclusive alguns historiadores dizendo que Paulo não conhecia o nascimento virginal de Jesus Cristo, que a doutrina do nascimento virginal de Cristo foi algo acrescentado na igreja, e quem trouxe esta versão pela primeira vez foi o Evangelho de Mateus. Vamos ver, Vamos ver se o Evangelho de João também não conhecia isso. Para isso, para eu provar para vocês que o evangelista João, o autor do quarto evangelho, acreditava no nascimento virginal de Jesus Cristo, primeiro eu vou partir de duas ideias, ou de duas ou três afirmações dele. Primeiro nós temos que considerar o seguinte: para o autor do Evangelho de João, Jesus Cristo era Deus. Guarde bem isso. Para o autor do quarto evangelho, ele olhava para Jesus, e para Jesus antes da sua encarnação, e se você perguntasse para João, quem era Jesus Cristo antes de vir ao mundo? Ele ia dizer assim, ele era Deus. E guarde bem isso, ele não ia dizer ele era um Deus secundário, ele era um Deus subalterno, ele era um Deus criado, conforme dizem as TJs ou as Testemunhas de Jeová. Não, para João, Jesus Cristo era o único Deus.
Ele era o único Senhor, ele era o único Criador. Vamos aqui. João, por várias vezes, ele testifica da divindade de Jesus Cristo. E isso é importante para o nosso assunto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, gravem bem isto. Para nós chegarmos a uma conclusão, a partir do Evangelho de João, se Jesus foi ou não foi gerado do Espírito Santo, e se ele nasceu ou não de uma virgem, que as duas coisas estão ligadas. Primeiro, será que João acreditava que Jesus nasceu de uma virgem? Segundo, será que para João Jesus foi gerado do Espírito Santo? Ou será que para João, se João não acreditava no nascimento virginal de Cristo, logo ele acreditava que Jesus era filho de José? Ok? Que fique isso estabelecido. Se para o nosso autor do quarto evangelho, ele não acreditava que Jesus era gerado do Espírito Santo, e ele não acreditava que ele nasceu de uma virgem, logo ele acreditava que Jesus era não só filho de Maria, como era filho de José. Ok? Vamos lá. Então, o primeiro passo é mostrarmos que para João, Jesus era Deus. Tá certo? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso por vários momentos. João, no seu evangelho, ele mostra que Jesus era Deus. Aqui em João 1,18 ele diz o que? Deus nunca foi visto por ninguém. Nesta versão aqui diz, Filho unigênito, mas outras dizem assim, mas o Deus unigênito, ou o Deus único, o único Deus gerado, o Deus unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, pela segunda vez, João ele declara a plena divindade de Jesus Cristo. Tá bom? Bem aqui em João 8, eu quero que... Vamos ver aqui, João 8, o que ele diz aqui? João 8, 58. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Esta expressão, eu sou, ela implica em divindade. Isso aqui é a extraído de Êxodo 3,14. Quando Moisés perguntou para Deus, e se os egípcios, se Faraó perguntar, quem te apareceu, quem foi que te enviou a mim, a nós? Sim, se eles perguntarem, os judeus, né, os cativos, perguntassem para Moisés, foi isso que Moisés argumentou para Deus. E quando eles perguntarem, quem te enviou a mim, a nós, o que eu direi? E Deus respondeu para Moisés, dirás assim, eu sou o que sou, eu sou, me enviou a vós outros. Então, esta expressão, eu sou, aqui nós temos uma expressão divina, apenas Deus é eu sou o que é, o que era e que há de vir. Eu sou o que tenho sido, ok? Eu sou. Então, quando Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou, Abraão não estava simplesmente dizendo assim, antes que Abraão existisse, eu já existia. Não. Jesus Cristo, a afirmação dele ia além de uma pré-existência. Nenhum anjo, vamos dizer que Jesus Cristo fosse um anjo. Nenhum anjo ele pode dizer, antes que Abraão existisse, eu sou. Não. Um anjo ele pode dizer, qualquer uma criatura que esteja conversando contigo e dizer, olha, antes que Abraão existisse, eu já existia. Um anjo pode dizer assim, eu já existia, eu já o conhecia. Mas quando Jesus diz, eu sou, ele está afirmando a sua divindade. Antes que Abraão existisse, eu sou o Senhor, eu sou Deus, eu sou o Criador, eu sou aquele que falou com Moisés na sarça ardente, eu sou aquele que resgatou o povo da terra do Egito. Antes que Abraão existisse, eu sou. Em outras palavras, eu sou Deus. Era isso que ele estava dizendo de forma um tanto oculta, mas ele estava dizendo isso para os judeus.
Então, primeira coisa que nós temos que mostrar para vocês, desculpa, irmãos, é que para João, Jesus Cristo era plenamente Deus. Segundo, o segundo passo é que João acreditava que Jesus Cristo, na qualidade de Deus, ele se fez carne. Vamos voltar aqui para João 1,14. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ora, quem é o Verbo aqui? Vê no versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Logo, quando ele diz, e o Verbo se fez carne, ele está dizendo o quê? E Deus se fez carne e habitou entre nós. Repito, e Deus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É por isso que aqui em 1,18 ele repete, Deus nunca foi visto por alguém. O Deus unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, o próximo passo que nós temos que mostrar é que para João, Jesus Cristo não era apenas Deus antes de se encarnar, mas ele era o Deus que se encarnou. E Deus se fez carne e habitou entre nós. Ok? Que fique bem estabelecido isso aqui. Terceiro passo. Bom, de que forma é que Deus se fez carne? De que forma é que Deus se fez carne? Ora, João não poderia nos deixar no vácuo. Então, Jesus Cristo era Deus. E João, no segundo passo, ele vai dizer que Deus se fez carne e habitou entre nós. Mas de que forma Deus se fez carne? Ora, a única forma de Deus se fazer carne, João vai mostrar a semelhança de todos os autores do Novo Testamento. A única forma de Deus se fazer carne foi sendo gerado no ventre de uma mulher. E isso João mostra quando ele diz que Jesus tinha uma mãe e a mãe chamava-se Maria. São várias passagens, mas você vai ler o quê? João 5, 30, 37 e 45. Lá está escrito que Jesus tinha uma mãe e a mãe de Jesus era Maria. Então, a partir daqui já fica três coisas estabelecidas. Jesus Cristo era Deus antes da encarnação. Segundo ponto, Deus, o único Deus, se fez carne e habitou entre nós. E de que forma Deus se fez carne? Sendo gerado no ventre de Maria. Somente assim é que Deus se fez carne. Foi por este meio, por este método, por este caminho que Deus se fez carne, que Deus habitou entre nós, que Deus tabernaculou entre nós. De outra forma, Deus não poderia se fazer carne, meus queridos. Agora vamos lá. O quarto ponto é: se Jesus Cristo, antes da encarnação, era Deus, e o segundo ponto, Deus se fez carne, e no terceiro ponto, João mostrou que a forma dele se fazer carne era sendo gerado dentro de uma mulher. A única forma de Deus fazer carne era sendo gerado, sendo recebido no ventre de uma mulher. Agora, aqui é onde vai o quarto ponto e eu chamo muito a sua atenção. Aqueles que dizem que somente Mateus conhecia e defendia o nascimento virginal de Jesus Cristo, bem como que Jesus Cristo foi gerado do Espírito Santo, eles não analisaram profundamente esta questão que está oculta no Evangelho de Marcos, no Evangelho de João e no Apóstolo Paulo. Não está explícita a ideia de que Jesus foi gerado do Espírito Santo e que ele nasceu de uma virgem. Não está explícita nas cartas de Paulo, não está explícita no Evangelho de, vamos dizer, de Marcos e não está explícita no Evangelho de João. Mas nós vamos mostrar agora que ela existe. Como? Ouça esta declaração aqui, o quarto ponto, ou melhor, o quinto ponto.
Aliás, o quarto ponto, ó, vamos lá. O pai de Jesus era Deus. Ó, João 5 e versos 30, 37 a 45. Se você ler em João 5, versos 30, 37 a 45, você vai ver Jesus declarando que Deus era o seu pai. Ora, a partir daqui, irmãos, vamos aqui trabalhar este quarto ponto. Certo? Se Jesus declara que Deus era o seu pai, logo ele não tinha um outro pai. Ok? A partir do momento que Jesus dizia para os judeus, e ele disse isso para os judeus claramente: meu pai me enviou, eu desci do céu. A partir deste momento que Jesus diz que Deus era o seu próprio pai, ele estava, mesmo que eles não aceitassem, mesmo que eles não entendessem, Jesus estava proclamando a sua divindade. E quando Jesus se proclama Deus, logo está embutido nesta declaração a ideia de que ele foi gerado do Espírito Santo. Está embutido, está incluído nesta declaração de Jesus, quando ele diz: o Pai me enviou, eu desci do céu, está incluso nesta ideia a ideia de que ele foi gerado do Espírito Santo e que ele nasceu de uma virgem. E tão tal que isto está incluso, que no quinto ponto agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Não é possível Jesus ter sido enviado do céu e ser filho de José ao mesmo tempo. Vamos aqui, ó. Já mostrei, ó, João 6,41. Pronto, vamos aqui, João 6,41. Eu não mostrei, aliás. Vamos ler aqui. João 6,41, 42. É o que ele diz aqui, ó. Isso aqui é importante, ó. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Ora, os judeus, eles estavam até certo ponto entendendo esta declaração de Jesus. Quando Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu, os judeus, eles entenderam que Jesus estava dizendo que tinha sido enviado do céu aqui para a terra. E para os judeus, isto era inconcebível. Quando Jesus disse para os judeus: eu sou o pão que desceu do céu, para os judeus isso não poderia ser verdade. Por quê? Porque para os judeus, Jesus não somente era filho de Maria, o que era uma verdade, como também ele tinha um pai humano, um pai realmente humano, chamado José. Para os judeus, Jesus, ele não somente era filho de Maria, mas como também ele era filho de José. Então, uma vez que para os judeus Jesus tinha um pai humano como todos os homens têm, não é verdade que ele desceu do céu. E é aqui, irmãos, onde nós precisamos provar o nascimento virginal de Jesus Cristo, bem como que Jesus foi gerado do Espírito Santo. Ora, se é verdade que Jesus nasceu de uma virgem e foi gerado do Espírito Santo, não pode ao mesmo tempo ser verdade que ele era filho de José. Agora, se Jesus não foi gerado do Espírito Santo e não nasceu de uma virgem, mas ele estava ali conversando, então o contrário é verdade, que ele era filho realmente de Maria e de José, ou seja, que ele era fruto, que ele era filho de uma união sexual. E era isso que os judeus questionavam. Como, pois, você disse que desceu do céu, que você é o pão que desceu do céu? Nós conhecemos o seu pai, ó, aqui, ó, versículo 42, ó, e diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Então, é aqui, meus irmãos, onde está o X da questão. É aqui onde eu provo, no Evangelho de João, que o evangelista João, ele acreditava não somente no nascimento virginal de Jesus Cristo, mas que Jesus ele tinha sido gerado do Espírito Santo. Está escrito isso claramente? Não está escrito. Assim como está escrito em Mateus e em Lucas, claramente que ele nasceu de uma virgem, que foi gerado do Espírito Santo, assim não está escrito claramente no Evangelho de João. Só que João, ele dá pistas, ele faz declarações que nos levam a afirmar
que ele, o evangelista João, acreditava no nascimento virginal de Jesus Cristo, bem como que Jesus Cristo era gerado do Espírito Santo. Vou ler mais uma vez aqui para vocês. Murmuravam, pois, João 6,41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos, como, pois, diz ele, desci do céu. Então, queridos, a partir daqui, eu estabeleço para vocês, eu lhes garanto, a partir desta leitura, não é nem eu, o João está dizendo para nós, de forma indireta, de forma oculta, mas ele está declarando que Jesus foi não somente nascido de uma virgem, concebido por uma virgem, mas ele foi gerado do Espírito Santo. É a única forma de se sustentar de pé que Jesus Cristo era Deus. É a única forma que se sustenta que Deus se fez carne. E é a única forma de se explicar como foi que Deus fez carne. Habitando, ou seja, sendo gerado no ventre de uma mulher. Esse é o terceiro ponto. E o terceiro ponto nós demonstramos no Evangelho de João. Tá certo? No quarto ponto, nós temos o quê? No segundo ponto, Deus fez carne. No terceiro ponto, nós mostramos como é que ele se fez carne. Sendo gerado dentro de uma mulher. Não tinha outra forma. No quarto ponto, nós temos o quê? Que o Pai de Jesus era Deus. Então, estas quatro afirmações de João, ele era Deus, Deus se fez carne. Como foi que ele se fez carne? Prova, ele tinha uma mãe. No quarto ponto, o Pai de Jesus era Deus. Ora, estas coisas só são verdades se também for verdade que Jesus foi gerado do Espírito Santo e nasceu de uma virgem. Porque se não podemos sustentar esses quatro pontos e negar o nascimento virginal de Jesus Cristo, bem como sua geração do Espírito Santo. Não podemos. Se nós sustentamos esses quatro pontos, Jesus era Deus, Deus fez carne, Jesus tinha uma mãe, o Pai de Jesus era Deus, então o quinto ponto, sabe qual é? Que está oculto, é sustentarmos que Jesus foi gerado do Espírito Santo e nasceu de uma virgem, foi concebido por uma virgem. Eis que a virgem conceberá e darás à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Este mesmo fraseado de Mateus, ele se encontra aqui de forma oculta no Evangelho de João. E quando João diz claramente, porque em nenhum momento João diz, nenhum dos evangelistas, e é o que eu estou tratando de João, nenhum, e João jamais ele vai dizer que o pai de Jesus era José. Jamais. Nunca. Quem pensava que o pai de Jesus, o pai mesmo, biológico, era José, eram os judeus. Jamais nenhum dos evangelistas, e já que estamos tratando de João, jamais João, ele diz que Jesus era filho biológico de José. O verdadeiro pai de Jesus era Deus. Logo, José não era pai de Jesus. Se José não era pai de Jesus, logo ele não nasceu da união sexual entre José e Maria. Vou ler mais uma vez aqui e vamos finalizar o vídeo. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Esta declaração de Jesus é incompatível com a ideia de que ele era filho de José. Porque se é verdade que ele era filho de José, assim pensavam os judeus, logo ele não teria descido do céu. Para ser verdade que Jesus tinha descido do céu, ele não poderia ter nascido de uma união sexual. Esse foi exatamente o raciocínio lógico e certeiro dos judeus. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos, como pois diz ele descer do céu? Está bem aqui, queridos. Então, eu provei neste vídeo que
João acreditava no nascimento virginal de Jesus Cristo e que também ele acreditava que Jesus tinha sido gerado do Espírito Santo. Então, o que Mateus diz? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O que Mateus diz, que é uma citação de Isaías 7,14, o evangelista João também diz, só que numa narrativa diferente. Mateus ele cita ipsiliter, Isaías 7,14. João ele também, na sua narrativa, aqui, conforme eu tenho citado, ele está citando também Isaías 7,14. Assim como Mateus, só que ele cita em forma de narrativa. É diferente, mas João ele conhecia não somente o texto de Isaías 7,14, como ele concordava que Jesus tinha sido gerado do Espírito Santo e era nascido de uma virgem, ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.